Você sabia que a IFAF atualiza o livro de regras de flag a cada 2 anos? E você sabia que 2023 é um ano de atualização? Sabia não? Tá meio perdido? Então acompanhe esse vídeo que a gente vai facilitar a sua vida com um resumão das maiores alterações do livro de 2023. Solta a vinheta! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Aqui o nosso objetivo é facilitar o seu entendimento sobre as regras do flag football e do futebol americano. Então, se você quer receber mais conteúdos como esse, segue a gente aqui no YouTube. E se você gostar deste vídeo, clique em curtir para a gente saber que o conteúdo te ajudou. E hoje nós vamos falar sobre as mudanças mais importantes do livro de regras de flag de 2023. Nós vamos deixar aqui na descrição o link para o livro de regras oficial da IFAF em inglês para quem quiser acompanhar, beleza? Lembrando que nesse vídeo a gente vai falar sobre as mudanças mais substanciais, mas tem mais alguns detalhes que mudaram também no livro, então vale muito a pena a gente pegar para dar uma lida nele todo. E aqui no nosso canal você vai poder encontrar também vídeos que vão te ajudar a entender melhor todo o conteúdo do livro de regras, beleza? Então, bora para o primeiro tópico. Se você nunca abriu um livro de regras de flag, eu vou te contar uma coisa que talvez seja uma novidade para você. O livro é focado na modalidade de flag 5 contra 5, que é a modalidade disputada no Mundial da IFAF, por exemplo. Mas ele também abrange as modalidades de beach flag 4 contra 4, flag football de quadro ou indoor e agora também o flag 7 contra 7. Então esse livro de 2023 nos fala que os jogos de 7 contra 7 devem ser jogados com as mesmas regras 5 contra 5, com algumas poucas alterações que são: o campo de 7 contra 7 é mais largo, tendo as mesmas 50 jardas de comprimento, porém uma largura de 30 jardas. E as equipes podem ter até 20 atletas, sendo 7 em campo. E todas as regras que fizeram menção a 5 atletas ao longo do livro devem ser alteradas para 7 atletas para essa modalidade. Lá na parte de dimensões do campo, agora a gente encontra alguns requisitos referentes à superfície do campo. De acordo com o livro de regras, a superfície do campo deve ser sólida, nivelada e livre de quaisquer obstáculos. Ou seja, o campo pode ser uma ladeira? Não. O campo pode estar cheio de buracos? Não. O campo pode ter um morrinho lá na endzone? Também não. Uma observação importante é que no beach flag a superfície deve ser de areia e, portanto, não precisa ser sólida. A partir de agora, o 0 foi incluído como uma opção válida de numeração. Ou seja, todos os jogadores de uma equipe devem ter números inteiros diferentes entre 0 e 99. Mas não faz muita noção isso, né? Não tem uma equipe com mais de 99 números. Necessidade zero. Necessidade zero. Lá no livro de 2021, já tinha sido avisado que essa edição de 2023 estaria mais detalhes sobre as marcas e logotipos das calças. O que ficou definido para essa edição foi que as calças e shorts devem ser de uma única cor, mas podem ter marcas, logotipos ou números na frente de cada perna com um tamanho máximo de 10 por 10 centímetros. Olha pessoal, aqui tiveram algumas alterações referentes a tamanho, espessura, largura, especificações realmente das flags. Então se você vai comprar uma flag personalizada, dá uma olhadinha nesse diagrama aqui, por favor. Em 2021, a definição de equipamento não permitido relacionado a óculos no geral era a seguinte: são equipamentos ilegais. Óculos não receitados clinicamente ou que não sejam feitos de material inquebrável. Ou seja, para você poder usar óculos para jogar, era preciso que ele fosse feito de material inquebrável e tivesse uma prescrição médica. Agora, a nova definição são equipamentos ilegais. Todos os tipos de óculos e armações feitos de material quebrável que pode estilhaçar. E tem aqui também uma observação que
Óculos esportivos certificados feitos de material sintético sobre especificações padrão são permitidos. Pessoal, uma observação muito importante aqui. É legal usar óculos esportivo para jogar? É legal. Aumenta o swag? Aumenta o swag. Mas galera, por favor, pela sua saúde, certifique-se que os óculos realmente são certificados e inquebráveis. Isso é muito importante para evitar qualquer acidente. Fechadão? E se você quer que a gente faça um vídeo só falando sobre óculos, escreve aqui nos comentários. Bom, a gente sabe que lá na parte de dimensões do campo tem o tamanho bonitinho das áreas de cada equipe que devem ser delimitadas caso o jogo aconteça em um campo no mundo ideal, né? Tem espaço suficiente para isso. Mas a gente também sabe que isso nem sempre acontece. Dito isso, o livro traz agora, lá na regra 2, seção 1, artigo 8, algumas opções para mover essas áreas das equipes para outros lugares sem que ninguém fique prejudicado. A definição de mergulho agora ficou ainda mais clara. Portanto, ficou assim. Mergulhar é a tentativa do corredor de evitar a retirada de flag ou, e essa é a novidade, dificultar a aproximação à flag, inclinando a parte superior do corpo para frente, com ou sem pular, agachar ou girar. Mergulhar é um tipo legal de proteção de flag. Antes essa definição incluía a duração de pedido de tempo, mais o tempo da bola pronta para jogo. Era meio confuso assim. Agora está muito mais fácil. O pedido de tempo dura no máximo 60 segundos, sendo que ele pode ser diminuído caso as duas equipes concordem com isso. De qualquer forma, a equipe de arbitragem tem que avisar assim que o pedido de tempo acabar. Vamos lá. Chute legal do corredor, corrida ilegal e jogada de corrida ilegal agora também passam a ter como penalidade a perda de descida. Ou seja, essas três faltas continuam tendo 5 jardas de penalidade e agora também a perda de descida. Antes de falar dessa alteração, vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui. Se liga aí que é hora da revisão. Quarterback é o jogador de ataque que primeiro obtém a posse de bola após o snap. Ou seja, o quarterback não é quem passa a bola, não é o capitão da sua equipe, não é a pessoa mais legal do seu time. Quarterback, por definição, é a pessoa que primeiro obtém a posse de bola após o snap. Fechado? Passador é um corredor que lança um passe legal. Basicamente, passador é qualquer atleta que faz um passe legal. Voltando para a alteração. Antes, a regra dizia que o quarterback só podia receber um passe feito por ele mesmo depois desse passe ter sido tocado pela defesa, ok? Agora a regra diz: o passador só pode tocar, rebater ou receber um passe que foi feito por ele mesmo depois de ter sido tocado por um jogador de defesa. Essa falta foi acrescentada a partir desta edição do livro de regra. E ela diz o seguinte: um passe para trás não deve ser rebatido para frente pela equipe que fez o passe. Fora isso, jogada legal e vida que segue. A penalidade para essa falta são 5 jardas aplicadas do ponto da falta e perda de descida. Muitas vezes, quando acontece uma falta por contato legal, fica aquela discussão de: ah, mas eu tava disputando espaço. Ah, mas ele me bateu primeiro. Ah, ela veio na minha direção. E é muito difícil um contato mútuo definir de quem era a responsabilidade de evitar o contato. Para facilitar a nossa vida, agora existe uma definição clara em relação a isso, que é: se o corredor e o defensor contribuírem igualmente para o contato, a falta é do ataque. Agora, se o recebedor e o defensor contribuírem igualmente para o contato, a falta é da defesa. Mas assim, a gente está jogando flag, então se é de A, B ou C, independente, parça. Sempre que possível, evite o contato. Isso é chato, porém necessário. Então vamos dar uma resumida aqui. Imagina que houve uma troca de posse entre as equipes.
Depois disso, rolou uma falta, e essa falta foi feita dentro da zona final desta equipe que tem a posse de bola agora, e foi cometida por essa mesma equipe. O que vai acontecer? O ponto de aplicação da penalidade será o ponto de touchback, que é a sua própria linha de 5 jardas. Agora, qualquer falta com penalidade de 10 jardas cometida pelo time que não pontuou após uma troca de posse durante uma conversão será aplicada na próxima série. As outras faltas são automaticamente declinadas pela regra. Mas lá para o final do livro de regras, a gente pode encontrar um resumo de penalidades. Isso já existia antes, mas agora ele está bem mais fácil de entender e bem melhor estruturado. Agora não tem nem mais desculpa de falar que não sabia ou que não entendeu. Aliás, as alterações do livro de regra desse ano facilitaram o entendimento de muitas coisas. Espero que isso seja um atrativo para você ler, estudar mais as regras, para que a gente possa evoluir esse esporte juntos. E agora acabou! O que você achou? Fácil? Difícil? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer de tudo para ajudar o máximo possível. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.